Olá, meu amorzinho! Tudo bem? Quero falar com você sobre Campo Geral, de Guimarães Rosa. Na verdade, ela é a primeira narrativa desse livro, tá vendo? Ocupa só esta partinha, que é a história do Miguelinho, né? A outra história, uma história de amor que fala do Manelzão, não interessa se você estiver focado apenas em Campo Geral. Essa história do Campo Geral, ela é muito fofa, ela é muito nhó. Além disso, existe até quem diga que ela serve de introdução ao Guimarães Rosa. Aliás, você quer saber quais são as características que marcam o estilo de Guimarães Rosa? Consulte esse videozinho aqui do nosso canal. A primeira coisa que eu quero que você guarde sobre Campo Geral se refere a algo que eu demorei para aceitar, que é a que gênero pertence essa narrativa. Lógico que não é romance, porque você sabe que romance é uma narrativa bem extensa, que não é o caso de Campo Geral. Então eu achava que era conto, porque é uma narrativa curta. Mas o conto, ele é muito conciso, ele é muito resumido, tem poucas personagens, pouca história. Então, você deve aceitar que Campo Geral é uma novela. Vamos entender assim, a novela é uma narrativa maior do que o conto e menor do que o romance. Além disso, você precisa lembrar que Campo Geral é uma novela de formação, porque nós acompanhamos nessa narrativa a formação, o crescimento de uma personagem. E a gente gosta disso, a gente quer saber como é que uma personagem se tornou aquilo que ela é. A gente quer saber, por exemplo, como é que uma criança tão inocente, tão como Anakin Skywalker... Mom, you say the biggest problem in this universe is nobody helps each other. Você viu? Que fofo, que ele diz que o grande problema no universo é que ninguém ajuda ninguém. É por isso que ele quer ser diferente, né? Ele quer ajudar Padmé e Qui-Gon Jinn. Enfim, como é que alguém tão bondoso, tão acaba se tornando um arquivilão Darth Vader? Ou então a gente fica tão curioso, a gente quer saber como é que um adolescente tão amoroso, tão fofo, né? Que Então, como é que esse menino tão docinho acabou se transformando num professor tão severo? There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class. Essa entrada é tudo! Sabe o que é pior? A gente quer acompanhar a formação de uma personagem e a gente já sabe como é que ela vai se tornar no final. E isso prende a atenção da gente. Agora, imagine como é que é em Campo Geral, que a gente não tem noção de como será o final da história. E, coincidência ou não, é a terceira narrativa que a gente menciona aqui, que fala de uma criança, de alguém tão Quem é essa criança em Campo Geral? É o Miguelinho, o menininho que tem lá os seus 7, 8 aninhos. E ele mora numa região lá no interior de Minas, na região muito longe, longe de tudo, chamada Mutum. E é bem a cara do regionalismo universal do Guimarães Rosa colocar ali no sertão de Minas, uma região tão rústica, temas sublimes como esses que nós veremos aqui. Que temas? Vamos ver, por exemplo, a ligação muito forte que o Miguelinho tem com a sua mãe, Nhanina. Lembra bem no comecinho da narrativa, quando o Miguelinho desesperadamente ele quer contar uma novidade para a mãe, que ele tinha ouvido durante uma viagem que ele fez num lugar bem longe, só para ele ser crismado, né? Que ele tinha ouvido que o Mutum era um lugar muito lindo. Olha só que ele acreditava que se ele contasse essa novidade, né, ele estaria entregando para a mamãe um pedacinho de felicidade. E aqui rola uma coisa muito interessante para você ficar sabendo do foco narrativo de Campo Geral. Ele é de terceira pessoa, ou seja, quem conta a história não é personagem. Além disso, esse narrador é
onisciente, ou seja, ele é como se fosse um deus, ele sabe tudo, ele até é capaz de entrar na mente de todas as personagens. No entanto, Guimarães Rosa vai fazer uma coisa mágica com esse foco narrativo. Você vai ter aqui um narrador onisciente seletivo, né? Porque ele conta a história apenas pelo ponto de vista de Miguelín. Ou seja, o cara que é capaz de entrar na mente de qualquer personagem, ele fica apenas na mente do Miguelín. Ele faz com que a história se torne muito mais viva, muito mais autêntica, porque ela é contada pela perspectiva de uma criança. Vamos dizer, a infância pelos olhos da infância. E o Guimarães faz isso de uma forma tão mágica que, ao mesmo tempo que a gente vive o que uma criança vive, o que é tão nhó na narrativa, a gente, adulto, consegue também enxergar o que realmente está acontecendo. Por exemplo, a gente fica sabendo que a Nina sempre suspirava de tristeza. Oh, lugar triste. Miguelín acha que a tristeza da mãe é por causa do lugar. Por isso que ele está louco de vontade de contar para ela que alguém disse que o lugar, o Mutum, era bonito. Então isso seria o suficiente para tirar a tristeza da mãe. Que nó! Mas nós, adultos, sabemos que, na verdade, no fundo, essa tristeza não é exatamente por causa do lugar, mas porque a coitada da Nina está num casamento que não a faz feliz. E o gostoso é que essa novela é cheia desse jogo entre o que o Miguelín vê e o que o Miguelín não vê, mas nós adultos conseguimos ver, conseguimos entender. E assim nós vamos conseguir não só ler sobre a infância, mas reviver esse clima, essa coisa tão da infância. Enfim, o Miguelín chega dessa sua viagem para ser crismado, mas está tão desesperado para contar essa novidade para a mãe que nem dá atenção direito para o pai. E o pai, Nho Bero, não gosta disso. É aí que aparece mais um tema marcante nessa novela. É a relação conflituosa entre pai e filho. Faz até lembrar um certo complexo de Édipo, não? Lembra que pouco depois o pai tá brigando com a mãe, tá brigando muito feio, porque ele não quer que mãe fique de conversinha com o tio Terês, o irmão do pai. Olha o jogo aí se manifestando. As crianças falam que o pai não tá gostando de ver mamãe conversando com o tio Terês. Quando você, adulto, já tá percebendo, tem uma história de adultério aí. Enfim, o pai tá brigando tão feio com a mãe que chega em cima dela pronto pra bater na coitada. A sorte é que o Miguelín se coloca na frente e o pai descarrega a raiva em cima do menino. O menino leva uma surra muito feia do pai. E aqui você já começa a perceber algo assim de aspecto social. Olha, nessa sociedade patriarcal, né, como é autorizada, até mesmo que normalizada, uma violência doméstica. Mas nós acabamos acompanhando essa infância do Miguelín entre experiências muito amargas e outras também muito bonitas. Uma delas é essa amizade muito forte que o Miguelín tem com o tio Terês. Tio Terês que depois vai embora do Mutum, depois de toda essa confusão. A outra amizade bonita é entre o Miguelín e o seu irmão mais novo, o Dito. Engraçado é que ele é mais novo que o Miguelín, mas mais inteligente que o Miguelín. Aliás, falei besteira, porque não há uma maior ou menor inteligência, há apenas inteligências diferentes. Miguelín é uma inteligência sensível, né? O que o faz estar aberto para a vida. Lembra da cena do Miguelín segurando assim uma joaninha com a mão? Oh, que fofo, que nó. Miguelín faz lembrar que tipo de gente? Eu quero estar na praia vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá pra gente. O Miguelín faz lembrar bem esse povo que quer apenas vender a sua arte na praia, bem a cara do povo da Humanas, né? o povo da miçanga. Portanto, o Miguelín é bem diferente do pai, né? Que é mais pragmático, é muito mais preocupado com questões práticas, né? Em conseguir sustentar a família, garantir o sustento do seu lar. E esse lado mais prático, mais pragmático, digamos, mais
adulto, quem tem é o Dito. Agora, engraçado é ver que esses dois meninos, apesar de tão diferentes, eles são muito grudados. Que coisa tão fofa, que coisa tão... Nó. E é também tão... Nó. Ver como o Miguelinho a toda hora faz perguntas pro Dito, né, para confirmar ideias, para aprender coisas, como se o Dito fosse o mestre do Miguelinho nas coisas práticas da vida. E não só nessas coisas práticas, mas também em questões existenciais. Um dia, o Dito corta o pezinho num caco e acaba pegando tétano. E, em consequência disso, acontece um dos momentos mais tristes da narrativa. O Dito morre. Mas você vai ver que, a partir daí, dessa experiência tão dolorosa, tão amarga, que o Miguelinho vai amadurecer, vai crescer, mas sem deixar de ter aquele seu lado tão fofinho, tão... Nó. É que a vida é feita disso mesmo, né? De experiências amargas, pesadas, difíceis, dolorosas, que servem para que a gente alcance um crescimento, um amadurecimento. E não é à toa que, a partir desse momento, você vai ver o Miguelinho tendo conflitos mais fortes com o pai. Lembra daquele episódio que o Miguelinho bate no irmão mais velho dele, porque este queria fazer maldade com um menino muito pobre, o Grifo. Todo mundo acha absurdo. Miguelinho, você vai bater em alguém do seu sangue por causa de alguém que nem da sua família é? Você está vendo como o Miguelinho já está crescendo, como ele já tem introjetado nele, porque essa ação dele foi instintiva, né? Já está introjetado nele um certo senso de ética, um certo senso de justiça. Faz lembrar até um outro episódio, quando ele não entrega a carta do tio Terês à Nhanina, lembra? Mas o pai não quer saber dessas questões éticas, ele vai se aproveitar desse episódio para, mais uma vez, dar uma surra no menino. No entanto, algo de muito interessante acontece aqui. O Miguelinho está apanhando, mas ele sabe que está certo. E por isso que ele ri. Ri por quê? Porque, na sua certeza de que ele está certo, ele fica pensando, quando eu crescer, eu vou me vingar do pai. Mas para o pai e para as outras pessoas que estavam ali, veja, o menino está apanhando e começa a rir, ixi, alguma coisa deve ter afetado a cabeça do menino durante a sua que ele ficou louco. É por isso que o pai para de bater nele e, ninguém mais mexe com o Miguelinho. Esse menino é louco. Sabe que também é muito surpreendente? É que, com tudo isso que a gente viu aqui, você começa a imaginar que o pai odeia o Miguelinho. Mas aí, o menino fica doente, fica gravemente doente, e o pai entra em desespero, porque ele fala, meu Deus, eu não quero perder mais um filho. Não é legal perceber como são ricas as relações humanas? E mais ainda, é legal ler narrativas, ler textos literários que acabam mostrando como são ricas essas relações humanas. Essa é ou não é uma história maravilhosa de Guimarães Rosa? Enfim, enquanto o Miguelinho está gravemente doente, inconsciente, várias coisas vão acontecendo. Primeiro, o pai mata um vaqueiro que trabalhava para ele, o Luiz Altino, justamente um cara que ficava muito de conversinha com a mãe. Tá vendo? A criança vê algo, Luiz Altino é um vaqueiro que ficava conversando com a mãe. E nós adultos conseguimos ver muito mais do que esse algo, esse... Depois, o Miguelinho fica sabendo, né, que o pai se suicidou. Então, quando o Miguelinho já está melhorzinho, o que ele vê? O tio Terês volta para morar com a mãe. Aí você já está começando a desconfiar que a narrativa acabou, né? O Miguelinho cresceu, os conflitos, aqueles pontos de conflito, os pontos produtores de conflito sumiram. E agora, o que mais vai acontecer? Passa pelo lugar em que mora o Miguelinho um doutor que acaba se encantando com um jeito tão, você já sabe, né? Do Miguelinho. Aí ele fala para a mãe do Miguelinho, posso levar seu filho para mim? Ela fala, leva. Aí você pode até pensar, credo, que mãe faz isso? Gente, isso era comum no interior antigamente. E pensa comigo, o cara
é médico, quer dizer, tem um bom padrão de vida, mora na cidade grande, vai garantir um futuro melhor para o menino. Mas que mãe aceitaria isso? Abrir mão do seu filho querido em nome de um futuro melhor para ele. Lembra essa mãe? Now, be brave and don't look back. Don't look back. Pois é, essas duas cenas, a Shmi Skywalker deixando o filho dela, Anakin Skywalker, partir, e a Nyanina deixando o filho dela, Miguelin, partir, nossa, essas duas cenas me emocionam demais. E na verdade, crescer é isso, né? É abandonar zonas de conforto. É o que você, vestibulando, deve estar sentindo. E não é à toa que tem uma simbologia aqui. Você sabe que o Guimarães adora simbologias. Adoro. Lembra que o doutor descobre que o Miguelin era míope? O doutor até empresta os seus óculos para Miguelin. E o que significa, no final da narrativa, né, depois de tanto processo, tantos acontecimentos que contribuíram para o amadurecimento dessa personagem, o que significa passar a enxergar tudo diferente, passar a enxergar tudo mais nítido? É o seu processo de amadurecimento. Agora, pensa comigo. São óculos. Quer dizer, põe os óculos, enxergo tudo novo, tudo nítido. Tiro os óculos, volto a enxergar como enxergava antes. O que simboliza isso? Mais uma mensagem belíssima dessa novela, que até me faz lembrar essa propaganda tão não. Tá vendo que bonitinho que você, adulto, tendo contato com você, criança. E é isso que essa narrativa representa, né? Colocar e tirar os óculos representa exatamente isso, né? Nós amadurecemos, legal, mas é importante não abandonar esse lado Miguelin, esse lado inocente, sensível, puro, infantil, ou seja, não. Esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente em relação a Campo Geral de Guimarães Rosa. Espero que minhas orientações tenham sido úteis, né? Se você gostou do vídeo, curte aí, compartilhe em suas redes sociais, porque conhecimento é para isso mesmo, é para ser compartilhado. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para ficar sempre sabendo de nossas novidades. Um beijo cheio de nó e até a próxima.